Hoje a gente vai falar sobre os zumbidos no ouvido, né? Será que você já teve zumbido no ouvido? O que quer dizer? O que quer dizer em relação aos espíritos, ao espiritualismo e tudo mais? Vamos ao nosso vídeo de hoje. Então vamos lá. E mais uma coisa. Vocês, se ainda não baixaram o meu aplicativo, baixe. Vai lá na Play Store, pausa o vídeo, vai lá na Play Store, escreve Eduardo Sabag, procura o meu aplicativo, baixa. Se você já tem, vota, fala, caraca, meu, que aplicativo legal. Põe 5 estrelas nele e vamos que vamos. Para fazer o evangelho é bem legal. Então é o seguinte, o zumbido no ouvido, né? Eu conversei com os espíritos sobre isso. Porque eu sempre tive esse tal zumbido no ouvido. E uma vez... É porque meu ouvido estava sujo, mas é verdade mesmo, não é brincadeira. Então a primeira coisa é, verifica se o ouvido está sujo. Primeira indicação. E cuidado com o cotonete, hein? Porque cotonete é perigoso, furar o tímpano, tem que saber usar certo. Eu não sabia disso, os espíritos que me ensinaram, né? Então se seu ouvido não está sujo e você passou o cotonete de forma certinha, então vamos verificar. O que o zumbido no ouvido é? Muitas vezes é uma diferença vibracional. Por exemplo, às vezes eu sinto quando chega um espírito diferente no ambiente. Porque a gente vive no mundo físico. Mas na verdade nós somos espíritos. Então não é porque o Eduardo está aqui na matéria, encarnado, no sofá e tudo mais, que ele não está no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual está em todos os lugares. Vamos lembrar que naquela teoria das cordas, os cientistas... os físicos que estão desenvolvendo essa teoria e que segundo os espíritos está correta na maior parte dos pontos, eles falam que existe uma dimensão aqui. Eles falam exatamente assim, ó, existe uma dimensão, é como se a gente tivesse uma outra dimensão aqui onde nós estamos. E esses caras nem sabem o que é Allan Kardec, nem sabem o que é espiritismo, mas eles já entenderam o mundo espiritual, que é a verdade. Então, você, querendo ou não, você está no mundo espiritual. Entendeu? Você tá aqui, eu, vocês, os cachorros, nós estamos, porque nosso espírito está carregando nosso corpo, né? Então logo, como nosso espírito está no mundo espiritual, ele está suscetível às energias que estão em todos os lados, em todos os lugares, entendeu? Então, você está na tua casa, você está querendo ou não, num ambiente energético também. Então se chega um espírito bom, você sente. Se chega um mal, você sente também. Aí tem vezes que você entra no local e se sente mal. Porque você... Vamos supor. Joãozinho e Mariazinha quebrando pau a vida inteira naquele apartamento. E pá. Só pensamento ruim, só maldade. E o Joãozinho toma o seu goró ou fuma só maconha, que também é outra porcaria do caramba. E aí eles brigam, tudo não sei o quê. O que acontece? O Joãozinho e Mariazinha... muda no apartamento, o apartamento fica poluído, ele fica com uma nuvem preta, é verdade, é assim mesmo. E aí a hora que você chega no apartamento, você fala, nossa, mas não gostei muito desse AP, viu? Não gostei, porque, não gostei muito. Aí depois chega outro cara para alugar, e você fala, não, eu gostei desse AP. Por quê? Porque o cara tá na mesma vibração do Joãozinho da Mariazinha, entendeu? Então ele acha legal aquilo, ele não acha ruim. O que acha ruim é o bonzinho, mas o que tá na mesma vibração zoada, ele vai achar bom. Então, acontece que a gente está vivendo nesse mundo esse mundo espiritual cheio de energias. Então, quando chega um espírito, ou chega uma energia diferente, ou tem uma modificação significativa no mundo espiritual, você sente, e uma das coisas é esse zumbido no ouvido, entendeu? Então, faz parte isso. Então, a mediunidade, ela tem vários sintomas. Aí tem gente que fala, eu tenho ansiedade, meu coração dispara, às vezes minha cabeça dói, às vezes eu pareço que estou avoado, e é verdade. Quando eu começo, por exemplo, se agora eu tô aqui, e eu tava conversando com os espíritos agora, eu começo a conversar com os espíritos, se eu ficar com 1 hora conversando com os espíritos, quando eu vejo, eu tô quase no mundo espiritual, já nem sei mais que eu tô encarnado. E aí alguma coisa me chama a atenção aqui, eu volto pro plano físico, entendeu? Porque é uma relação que a gente tem com o mundo espiritual que, querendo ou não, ele faz parte. Então, a gente às vezes fica inclinado, vamos supor, você fala assim, não, eu vou fazer o evangelho. Você senta lá, vai fazer o evangelho. Já fiz um vídeo aqui no canal explicando o que acontece quando você está fazendo o evangelho, que os espíritos vêm, eles fecham a sua casa, colocam uma proteção, tudo mais. Você começa a ler o evangelho. Só de você começar a ler o evangelho, você já começa a meio que abrir a porta do mundo espiritual para você. Você começa a se sentir bem.
aquela energia maravilhosa chega, inunda a sua casa, e aí você encerra o evangelho. Às vezes você nem entendeu nada, porque o texto é muito difícil, porque no começo era assim, inclusive é difícil mesmo o evangelho. Se você não tem prática, não se preocupe, você vai pegar o livro, vai ler e fala, caraca, não dá para entender quase nada, porque é difícil mesmo. Por isso que a gente faz tanta interpretação do evangelho, porque se você só vai conseguir entender bem depois que você lê várias vezes, porque a linguagem é diferente, coisa e tal. E aí você, mesmo que não tenha entendido tão bem, só de você receber aquela energia, você já se sente muito bem. Você abriu a porta do plano espiritual. Você começa a cada vez se aproximar mais do plano espiritual. E quando você começa a se aproximar mais do plano espiritual, você começa a fechar um pouco essa porta material que nós temos, entendeu? Então todas essas coisas, elas fazem parte do nosso cotidiano, elas fazem parte da nossa vida. Tem também uma questão, quando o cara está prestes a morrer, ele já está, às vezes ele começa a ver gente morta. E acontece muito isso. Quando eu fui no hospital recentemente, um parente meu morreu, eu conversei com a médica lá, ela disse que era normal isso, que as pessoas começam a ver parentes, entendeu? Por quê? Porque ele já está tão desligado do seu corpo biológico que ele começa a ver. E tem gente, vamos supor, Joãozinho, pá, teve um acidente, ficou todo quebrado, tá lá todo zoado no hospital. Ele tá perto da morte? Sim. Ele começa a se desprender do corpo. Então ele pode começar a ver o plano espiritual, a ver essas questões, a sentir as energias, mas aí de repente o corpo biológico dele vai se ajustando, ele fica bom e sai do hospital. Mas naquele período aconteceu todo aquele processo, entendeu? Então a mediunidade, todas essas coisas, é algo muito complexo. Não dá pra gente falar assim, tem zumbido no ouvido? Então é isso. É assim, pode ser que seja isso, é provável até que seja isso. Tem a questão do arrepiar, que muitas pessoas perguntam, arrepio. A energia, ela arrepia. Se eu começar a expandir minha alma, minha aura, e eu faço isso de vez em quando, que é legal isso, eu vou expandindo assim por metros e metros e metros, nisso eu fico também com o braço arrepiado, porque a energia está saindo de mim, e é uma coisa muito forte, não é uma coisa assim, besta, entendeu? É uma coisa impressionante na realidade. Então, é isso, pessoal. O que a gente tem que fazer é estudar muito o espiritismo, ler livros de André Luiz, que são difíceis pra caramba, mas são maravilhosos, falam muito sobre isso, e continuar vivendo a vida física, mas da forma mais espiritual possível. Muito obrigado e até a próxima.